Ciao a tutti, io sono il professor Raffaele Sozzi. Oggi parleremo di una cosa veramente curiosa, i mesi dell'anno. Non è soltanto, saper dire i nomi dei mesi dell'anno, tipo gennaio, febbraio, marzo, eccetera. No. Capiremo la formazione del calendario italiano occidentale perché è il nostro calendario romano que poi diventa italiano. Existem vários calendários no mundo. A gente tem o calendário persa, a gente tem o calendário chinês, a gente tem o calendário judeu, que, por exemplo, esse ano vai completar 5.777 anos. Mas o mundo inteiro acabou usando como padrão o nosso calendário, o calendário romano. Eu digo nosso porque, vamos dizer assim, Roma, a Itália é uma continuação de Roma, vamos dizer assim. Não é tanto, porém, é a nossa cultura, por isso a gente tem que se orgulhar bastante disso. Bom, o calendário romano, ele nasce mais ou menos em 753 a.C., então mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E ele é chamado de calendário romano ou calendário de Rômulo. Esse calendário tinha 10 meses, ele não era igual ao calendário que a gente usa agora. Não tinha o mês de janeiro e de fevereiro. Ele tinha 10 meses e o ano começava em março. Aqui ao lado vocês vão ver como era a formação e a divisão dele. Como vocês podem ver agora, esse calendário então começava em março, como eu já falei, e era chamado de Martius, que tinha 31 dias, 31 giorni. Depois era seguido de Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November e December. Esse calendário de Rômulo ficou em vigor até mais ou menos 713 a.C., quando o sétimo rei de Roma, Numa Pompílio, ele resolve introduzir, claro, em base a cálculos com cientistas, 2 meses, que são então os meses de janeiro e fevereiro. Mesmo com essa nova configuração, que é bem próxima à nossa, os dias não batiam. Então vocês vão poder ver aqui no calendário ao lado a nova sequência, porém a divisão dos dias era um pouco diferente daquela de hoje. Então, além de Márcios, Aprilis e Maios, como já vimos, a gente tem também Januários e Februários. Esse calendário, então, permanece em vigor por muito mais tempo. Só em 46 a.C., que Giulio Cesare, com a sua equipe de cientistas, também modifica esse calendário, introduzindo a ideia do anno bissestile, do ano bissexto. Além da introdução do anno bissestile, o Giulio Cesare faz algumas modificações. O quintilis, que era o mês que seguia Junius, ele transforma em Julius, isto é, ele dedica esse mês a ele mesmo. Ave me. E depois, no ano 8 a.C., o Sextilis se transforma em Augustus, dedicado ao primeiro imperador de Roma, que era Ottaviano Augusto. Então vocês podem ver que tanto o Giulio Cesare quanto o Ottaviano Augusto, o primeiro imperador de Roma, e o Giulio Cesare foi um ditador que proporcionou o começo do Império Romano, eles eram bastante modestos. Eles tiraram o nome precedente e introduziram esse nome dedicado a eles, meses dedicados a eles mesmos. Esse calendário, então, de 46 a.C. até 1582, então até agora há pouco, ficou em vigor. Esse calendário teve uma formação científica muito interessante. Mas o que eu queria lembrar a vocês é o seguinte: não existia satélite ou cálculo com equipamento tecnológico. Esses caras conseguiram ter essa percepção e dividir bem os meses, que seguem mais ou menos as estações, depois a gente vai ver isso, seguindo o Sol, seguindo o calendário solar, na observação, no estudo, com pouca tecnologia. Por isso que é genial. Então, essa divisão toda que vigora até hoje. Então, pensa, de 700 a.C. até agora, um calendário que funciona, que equilibrou a maneira como as pessoas regulam o tempo. Em 1582, a gente tem o formato que vigora até hoje. Isso foi por decreto do Papa Gregório XIII.
Gregório XIII. Esse calendário, então, regulariza, deixa tudo certo, o ano bissexto, mantém a nomenclatura romana pagã, como a gente agora vai entender melhor, e, vamos dizer, só ajusta um pouco os dias daquele calendário do Júlio César, que a gente chamava então de calendário juliano. Então vamos revisar um pouco. A gente tem o primeiro calendário, o calendário de Rômulo ou o calendário de Roma, tudo bem? Com 10 meses. Depois a gente tem o calendário de Numa Pompílio, que introduz janeiro e fevereiro, e aí a gente passa a ter 12 meses com os dias um pouco quebrados. Depois vem o calendário Giuliano, que introduz o ano bissexto, o ano bissestile em italiano, e depois o calendário gregoriano, que entra em vigor em 1582 e até hoje se mantém, tudo bem? Então agora a gente vai ver direitinho como o nome desses meses e por que eles têm esse nome, tudo bem? Então a gente tem gennaio com 31 giorni, febbraio com 28 giorni ou 29 nell'anno bissestile, justamente porque foi o último a ser introduzido, por isso que ele é quebrado. Acho que vocês já se perguntaram isso, né? Por que fevereiro é quebrado? É por isso, porque ele foi o último. Depois temos marzo com 31 giorni, aprile 30 giorni, maggio 31, giugno 30 giorni, luglio 31, agosto 31, settembre 30, ottobre 31, novembre 30, dicembre 31. Va bene? E questo è il calendario gregoriano. Antes, porém, de eu falar por que eles têm esse nome, esses meses têm esses nomes, eu só queria lembrar uma coisa. O mundo romano, o mundo antigo em geral, era agrícola, tudo bem? Então vocês vão entender o porquê desses nomes agora, por quê? Se uma colheita não desse certo, era morte. Não é que se acabou a comida na despensa, você vai no supermercado. Se, por exemplo, o trigo não desse certo, ou se o vinho, a uva não fosse boa, você perdia um ano inteiro de trabalho, um ano inteiro de alimento. Isso podia levar à morte, podia levar à miséria, à peste, como levou muitas vezes. Então, vamos agora para o mundo agrícola. Vamos pensar nesse mundo sem indústria, sem bens de consumo assim que a gente tem hoje em dia. Pensa no mundo que só vive da agricultura e que precisa dela para a sobrevivência. Tudo bem? Então agora a gente vai entender melhor por que esses nomes. Bom, gennaio vem do latim Januarius, mês dedicado a Janus, que em italiano a gente fala Gianno. Quem que era Gianno? Como vocês podem ver, é um dio bifronte, quer dizer, um deus com duas caras, que olha tanto o passado quanto o futuro ao mesmo tempo. Olha que fantástica a ideia dos caras. Janeiro é o mês de transição, é o mês que a gente deixa o passado, vai para o futuro e a gente tem um Deus que pode cuidar disso, dessa passagem, olhando ao mesmo tempo o passado e o futuro. Além disso, a palavra Janua em latim também quer dizer porta, passagem. Então, genial, né? Além do cara olhar o passado e o futuro ao mesmo tempo, ele é a porta, ele é a passagem. Não tinha nome melhor para esse mês do ano. Em seguida vem febbraio, que é do latim februarius, que deriva da palavra sabina februa. Os sabinos eram um povo que morava no centro da Itália, ao lado dos etruscos, mais ou menos, tudo bem? Onde hoje é Marche, parte da Úmbria também. Bom, o que quer dizer februa na língua sabina? Purificação. Outra coisa fantástica, por que purificação? Pense então na Europa de novo. Até fevereiro tem neve, tá frio, a terra tá seca, tá queimada. Então, em fevereiro tem a última nevasca, vamos dizer assim. Não tanto na Itália central, mas na Itália do Norte sim, e nos países do norte europeu também. Então o que acontece em fevereiro? Você recolhe essa terra, tira a neve, tira essa terra queimada pelo frio, infértil, e começa a revolver. Então existia uma prática romana de purificação dos campos. Eles faziam o que faz hoje. Hoje na Itália, você vai em fevereiro, é trator para cima e para baixo, revolvendo a terra, porque aquela terra que ficou lá embaixo, ela está boa, ela está fértil, ela está úmida. Então não tinha também melhor nome para esse mês. O próximo mês então é marzo, que vem do latim Martius, mês dedicado a Marte, deus da guerra. Porém,
Na mitologia romana arcaica, ele era o deus do trovão, da chuva, da natureza e da fertilidade. Pensa, bom, por que então deus da fertilidade, deus da natureza? Então, como eu falei, em fevereiro você purifica os campos, em março você começa a plantar. Então, a partir de março até o momento da colheita, a gente vai precisar de deuses protegendo essa agricultura, tudo bem? Março, então, o primeiro mês dedicado à agricultura, tudo bem? Depois dos meses de passagem, o mês de passagem e o mês da purificação. Depois vem Aprile, que em latino a gente fala Aprilis. Acredita-se que essa palavra vem de uma palavra etrusca, como eu falei, que é um povo que morava na atual Toscana, apro, que se refere a Afrodite. Afrodite, na mitologia grega, corresponde à nossa Vênus, na mitologia romana. Venere, como a gente diz em italiano, que é também venerdì, como vocês lembram. Ela era a deusa da beleza, do amor, mas também da fertilidade. Então, olha, Marte, Vênus, cuidando da germinação, do nascimento dessa agricultura. Em seguida temos Maggio, que vem do latim Maius. Maius era um mês dedicado a Maia, também deusa da fertilidade e da abundância. No mês de maio, então, se fazia um ritual para fertilizar o campo. Tudo bem? E aí temos o último mês dedicado à agricultura, que seria Giugno. Giugno vem do latim Junius, isto é, Juno, que em italiano a gente fala Giunone, que era a mulher de Júpiter, a deusa mais importante, a figura feminina mais importante e também deusa da fertilidade. Então, vocês veem, né? Como era importante a gente ter a proteção divina ou de vários deuses para a agricultura. E aí lembra que eu falei que o Quintilis, o Júlio César substituiu por Iulius? É aí que vem Luglio. Luglio, em italiano, vem de Iulius, que é Júlio César. Agosto a mesma coisa, substituiu Sextilis, né? Então, a gente tem Agosto, em italiano, que vem de Augustus, de Ottaviano Augusto. E aí, setembro. Setembro, como vocês podem ver, vem de sete. Sete do italiano, né? Por quê? Era o mês 7, mas agora é 9. Outubro é 8, novembro é 9 e dicembre 10. Para terminar os meses do ano e mesi dell'anno, eu quero ensinar para vocês uma coisa bem interessante que a gente faz na Itália quando a gente é criança e assim a gente acaba decorando os dias dos meses. Então a gente fala filastrocca e la filastrocca dei mesi dell'anno. Então seguem comigo. 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Tudo bem? Agora vamos passar para as estações. Dando sequência então, agora eu vou falar das estações.